A autoridade espiritual do cristão é uma das verdades mais poderosas reveladas nas Escrituras. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apenas trouxe salvação, mas também estabeleceu um novo padrão de relacionamento entre Deus e a humanidade. Por meio da obra redentora de Cristo, todo aquele que crê recebe não apenas perdão e vida eterna, mas também autoridade para viver uma vida de vitória sobre o pecado, o mundo espiritual maligno e os desafios do cotidiano. Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa não é uma promessa genérica, mas uma afirmação clara de que os seguidores de Cristo possuem autoridade espiritual dada diretamente por Ele. Essa autoridade não é baseada em merecimento, mas na posição que o cristão ocupa em Cristo. Quando alguém nasce de novo, ele é transportado do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Essa nova identidade vem acompanhada de direitos espirituais, incluindo autoridade. A autoridade espiritual é uma extensão do poder de Deus operando na vida do crente. Em Efésios 2:6, Paulo afirma que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Isso significa que, espiritualmente, estamos posicionados com Cristo, acima de todo principado e potestade. Essa posição espiritual nos concede o direito de resistir ao inimigo, de repreender forças malignas, de interceder com eficácia e de viver com confiança diante das dificuldades. No entanto, muitos cristãos vivem aquém dessa autoridade porque não compreendem plenamente quem são em Cristo. A falta de conhecimento é uma barreira que impede muitos de exercerem o poder que já possuem. Em Oséias 4:6, Deus diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Saber que temos autoridade espiritual é o primeiro passo para vivê-la. Essa autoridade é exercida, principalmente, pela fé. Em Marcos 11:23, Jesus ensina que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. A palavra proferida com fé é uma arma poderosa na vida do cristão. Quando alinhamos nossas palavras com a palavra de Deus, ativamos o poder do Espírito para agir em nosso favor. A oração também é um meio essencial de exercer autoridade espiritual. A Bíblia nos ensina que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, com ousadia e fé, tocamos o céu e influenciamos o mundo espiritual. Em Tiago 5:16, lemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa oração não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé que move as mãos de Deus. Além disso, a autoridade espiritual se manifesta na batalha contra as forças das trevas. Efésios 6 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau. Essa armadura inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e os calçados da preparação do Evangelho da paz. Cada um desses elementos representa uma postura espiritual de autoridade e confiança em Deus. Vestir a armadura de Deus não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma prática diária de fé. Ao colocar a verdade como base, a justiça como proteção, a fé como defesa, e a palavra de Deus como arma, o cristão se posiciona com autoridade contra qualquer ataque espiritual. Essa armadura é uma declaração de que não somos vulneráveis ou desamparados, mas preparados e capacitados por Deus para vencer. Outro aspecto importante da autoridade espiritual é a submissão a Deus. Em Tiago 4:7 está escrito: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade espiritual só é eficaz quando vivemos em obediência e comunhão com Deus. Não é possível exercer domínio espiritual quando se está em rebelião ou afastado dos princípios do reino. A verdadeira autoridade nasce da intimidade com Deus e da disposição de andar segundo a sua vontade. Muitos confundem autoridade espiritual com poder humano ou domínio sobre outras pessoas. No entanto, a autoridade que recebemos de Cristo não é para manipular, controlar ou impor nossa vontade, mas para servir, libertar e restaurar. Jesus, nosso maior exemplo de autoridade, lavou os pés dos discípulos e entregou sua vida por amor. A autoridade espiritual genuína é marcada pela humildade e pelo serviço.
Além disso, a autoridade espiritual também se manifesta quando proclamamos a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, vemos os discípulos pregando com ousadia e sinais acompanhando a pregação. Pedro, que antes havia negado Jesus, passou a anunciar o Evangelho com poder, curando enfermos, expulsando demônios e operando milagres em nome de Jesus. Esse mesmo Espírito que capacitou Pedro habita em cada cristão hoje. O nome de Jesus é a chave da nossa autoridade. Filipenses 2, 9, 11 declara que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando oramos, agimos ou repreendemos em nome de Jesus, estamos ativando a autoridade que Ele nos delegou. Não é pelo nosso nome, mérito ou capacidade, mas pelo nome que está acima de todos. A autoridade espiritual também envolve responsabilidade. Não se trata apenas de declarar palavras de poder, mas de viver uma vida coerente com a fé que professamos. O inimigo conhece aqueles que realmente vivem com autoridade. Em Atos 19, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus, mas foram envergonhados porque não tinham vida com Deus. O demônio respondeu: A Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A autoridade verdadeira é reconhecida no mundo espiritual. Outro ponto essencial é a permanência na palavra. Jesus disse em João 15:07, Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A autoridade espiritual não é um ato isolado, mas um estilo de vida de comunhão constante com Deus. Permanecer na palavra nos alinha com os propósitos divinos e fortalece nossa fé para agir com ousadia. A obediência é outro pilar da autoridade espiritual. Quando obedecemos à direção de Deus, mesmo em pequenas coisas, demonstramos que somos confiáveis para receber mais responsabilidade espiritual. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Cada ato de obediência fortalece nossa autoridade diante do mundo espiritual e prepara o terreno para manifestações ainda maiores do poder de Deus. Também é importante destacar que a autoridade espiritual não anula os processos. Deus pode nos dar autoridade para vencer determinada situação, mas isso não significa que a vitória será instantânea. Muitas vezes, Ele nos leva a perseverar, a lutar em oração, a resistir com fé até que a vitória se manifeste completamente. Nessas horas, é essencial não recuar, pois a nossa autoridade está fundamentada em promessas eternas. A prática do louvor e da adoração também fortalece a autoridade espiritual. Em 2 Crônicas 20, vemos o rei Josafá enfrentando um grande exército inimigo. A estratégia foi enviar os levitas à frente do exército, louvando ao Senhor. O resultado foi que Deus confundiu os inimigos e deu vitória a Judá. Quando louvamos, mesmo em meio à batalha, estamos declarando nossa confiança em Deus e ativando o ambiente espiritual para que Ele haja com poder. Em momentos de ataque espiritual, é essencial lembrar quem somos em Cristo. Somos filhos de Deus, embaixadores do reino, co-herdeiros com Cristo, templos do Espírito Santo e mais que vencedores. Essa identidade é a base da nossa autoridade. O inimigo tentará lançar dúvidas, trazer medo e confusão, mas quando estamos firmes na verdade, podemos resistir e avançar com confiança. A autoridade espiritual também deve ser exercida em favor dos outros. Podemos interceder por familiares, amigos, nossa igreja, nossa cidade e até por nações. Em Ezequiel 22:30, Deus diz que procurou alguém que estivesse na brecha, mas não encontrou. Hoje, Ele nos chama a sermos intercessores, pessoas que se colocam entre o céu e a terra para clamar por justiça, salvação e libertação. Quando usamos nossa autoridade em oração, impactamos vidas que talvez nunca entrem em uma igreja, mas que serão alcançadas pelo poder de Deus. Por fim, viver com autoridade espiritual é viver com consciência da presença constante de Deus. É saber que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo habita em nós e nos guia em toda a verdade. É caminhar com ousadia, não por confiança em nós mesmos, mas na fidelidade daquele que nos chamou. Quando reconhecemos essa autoridade e a colocamos em prática, vivemos uma fé mais firme, mais corajosa e mais frutífera. Que você possa despertar para a autoridade espiritual que já está em suas mãos.
Que suas orações sejam mais ousadas, sua vida mais alinhada com a palavra e seu coração mais sensível à direção do Espírito. Você foi chamado para viver acima das circunstâncias, como filho do Rei, revestido de poder, capacitado para fazer diferença neste mundo. Creia, declare, viva, em Cristo, você tem autoridade para vencer.